Muitos pacientes fazem uma pergunta: como é que eu vou saber que eu tenho diabetes e como é que está o meu diabetes se eu não tenho sintomas em relação ao diabetes? Então, inicialmente, vamos dizer quais são os sintomas que o diabético pode ter. Ele pode ter muita sede, ele pode urinar muito, ele pode ficar muito cansado, ele pode ter fadiga durante o dia e ele já pode descobrir que tem diabetes quando ele já tem as complicações. Então ele pode ir no exame de oftalmologista e o oftalmologista dizer para ele que ele já tem um comprometimento na retina. Ele pode fazer uma cirurgia e não cicatriza bem, ele pode já estar com açúcar aumentado no sangue. O diabetes é uma doença que começa muito anos antes dos primeiros sintomas aparecerem. Eles aparecem muito mais numa fase de descompensação da doença. A gente acredita que uma pessoa, quando descobre que é diabética, quando ela faz os exames ou quando ela tem os sintomas, ela provavelmente já deve ter a doença há mais de 7 anos. E essa fase assintomática, ela acontece porque a diabetes é uma doença de curso muito longo e ela é uma doença progressiva. O que significa isso? Nos primeiros anos, nas primeiras fases, enquanto a gente ainda não tem os sintomas, o nosso corpo produz insulina numa quantidade, mas essa insulina ela não tem um efeito dentro das nossas células, dentro do nosso organismo. Isso se chama resistência ao efeito da insulina. Depois de um certo tempo, o corpo se cansa de produzir tanta insulina e aí começa a haver falha na produção de insulina. Nesse momento em que eu tenho uma insulina que é produzida de uma quantidade muito baixa, abaixo daquilo que a pessoa precisa para se manter, e ela, além de ser produzida em baixa quantidade, ela também não é muito eficaz. O que acontece? Aparecem os sintomas, esse que eu mencionei anteriormente, Então, por isso que a gente tem que investigar essas pessoas que têm fatores de risco para desenvolver diabetes.